Mas eu sei que Deus tem um recado para nós hoje. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, estivesse abrindo em capítulo 10 do livro de Marcos, no versículo 17. Orem pela minha mãe, pelas minhas duas irmãs. Minha mãe está quase desidratada, de tanto chorar. Marcos capítulo 10, o verso 17, é a história do jovem rico. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em Marcos no capítulo 10. Você conhece a história do jovem rico? Essa história é uma história que ela recorrente, ela vem ao meu coração, por conta de algumas frases. Então eu não vou pregar hoje apenas uma história, eu vou pregar frases que são liberadas nessa história, e aí eu lembrando da Shirley, que são chaves de Deus para a minha vida. Você entende isso? Que Deus muitas vezes tem chaves, palavras são chaves que abrem portas, frases são chaves que abrem portas. Talvez você precise abrir uma porta de entendimento para ter vitória em uma área da sua vida. Talvez você precise de uma palavra de entendimento para abrir uma porta na tua vida emocional que está trancada. Talvez você precise de uma frase para abrir uma porta na tua área de relacionamentos, para que você tenha vitória na área de relacionamentos. Então, quando a gente está pregando, Deus começa a liberar palavras, não apenas para alimentar a sua fé, mas para destravar a sua fé. Não apenas para alimentar a sua fé, mas para que colocar a sua fé em ação. E algumas frases aqui em Lucas, no capítulo 10, elas são tremendas em Deus. Tem frases aqui que são pérolas preciosas. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra nesta manhã de ceia. E a primeira delas, querido, é quando o jovem rico ele vai até Jesus e ele se ajoelha aos pés de Jesus. Ele está tendo um diálogo com o mestre. E a primeira frase é o verso 21, quando o Senhor olha para o jovem e as frases diz assim: e o Senhor o amou. Diga comigo assim: Jesus amou o jovem rico. Meu Deus. Eu amo essa frase, irmão. Ele amou o jovem rico. Essa frase me impacta. Por quê, pastor? Porque é fácil amar o pobre, o coitadinho, o aleijado, o problemático. É fácil, irmão, a gente sente pena. A gente sente dó das pessoas. É fácil amar as pessoas vulneráveis. Agora, amar o prepotente, o altivo, o arrogante, amar o soberbo, amar o dono de si mesmo, aí, meu irmão, a gente pede ao juízo sobre a vida dele. Senhor, ó a ignorância desse homem, a soberba desse homem. Mas quando o Evangelho me convida para amar as pessoas, a Bíblia não manda eu amar apenas os venezuelanos, os africanos, os haitianos. Não manda eu amar apenas as pessoas dos países pobres. A palavra me manda também amar aquele que tem posse, o europeu, o americano, o japonês. Ela me manda amar o rico. E amar o rico não é fácil, irmão. Tem pessoas que não é fácil amar. Dá um toque para essa pessoa linda do celular. Tem gente que é difícil amar. A Bíblia não está mandando você suportar ele. A Bíblia não está mandando você manter uma política de boa vizinhança. Não, ele lá e eu de cá, está tudo bem, eu não sou inimigo dele. A Bíblia não está mandando você ignorar. A Bíblia está dizendo assim: ei, ame a pessoa mais aversa, a pessoa mais controversa, a pessoa mais adversa, ativa a você. Esta pessoa difícil de ser amada, essa pessoa que é calo no seu sapato, esta pessoa que é uma pedra na sua botina, é esta pessoa que é você convidada a amar esta pessoa.
Dá um toque na pessoa linda e fala assim: tudo se resume em amar pessoas. Esse jovem vai discutir teologia com Jesus e ele começa discutindo tudo. Jesus, conhece os mandamentos, eu conheço o decálogo de Moisés, eu conheço as leis civis cerimoniais de Israel, eu conheço toda a lei de Israel. E aí todo discurso termina onde? No A. Diga comigo, tudo começa e termina no amor. Só isso. Tudo começa onde você coloca o seu coração. Tudo começa e termina onde você de fato ama. E meu irmão, o amor cristão é um amor diferenciado. Por quê, pastor? Porque quando a gente vai para o mundo, o amor do mundo é seletivo. Eu amo quem vota no presidente que eu voto. Eu amo quem elege quem eu elejo. Eu amo quem torce pelo time que eu torço. Eu amo pelas pessoas que são da minha convivência. Eu amo quem é meu patriota. Eu amo as pessoas do meu querer e do meu bem. Mas o amor do evangelho não é o amor seletivo. É o amor universal. É o amor total. É o amor independente de onde vem, é o amor independente de quem seja, é o amor independente da condição. A palavra nos chamou para amar a pessoa. Antes de falar com o jovem rico, presta atenção, ele está exortando o jovem rico. Ele vai dar um puxão de orelha no jovem rico. Ele vai dar um cutucão no jovem rico. Mas antes de corrigir o jovem rico, ele faz o quê? Dá um toque na pessoa linda e fala assim: antes de qualquer coisa, ame. Bom, principalmente se você quiser corrigir a vida de alguém. Principalmente se você quiser exortar a vida de alguém. Palavras de vitória, irmão, qualquer um fala, sem nem amar e sem nem querer bem. Palavras de triunfo, tapinha nas costas para dizer que você é bom, qualquer um lhe dá. Até quem não te ama, quem não lhe quer bem. Agora, para lhe meter o dedo na cara e apontar o que você precisa lhe melhorar, somente as pessoas que verdadeiramente te amam. Você entendeu? Só o que realmente te ama vai te levar ao confronto da sua vida. Quem não te ama não tem compromisso com você, não tem compromisso com a sua melhoria. Mas quando alguém te ama, você pode até ficar chateado. Quem é que gosta de ser corrigido aqui, irmão? Dá um glória. Ninguém? Pensei que era só eu. Tem hora que Dona Rosana, irmão, é um pé nos... Tem hora que Dona Rosana, sabe? Fala, meu Deus, me poupa um pouquinho. Dona Rosana é uma mestra. Mas aí depois da irritação, quando passo nervoso, eu falo assim: Senhor, obrigado. Se não fosse essa mulher, eu estava no ralo. Mas haverão poucas Rosanas na sua vida. Haverão poucas pessoas para olhar para você e te amar ao ponto de lhe corrigir. Haverão poucas pessoas capazes de te amar o bastante para apontar o que você precisa melhorar. Você vai encontrar uma multidão de pessoas dispostas a dar tapinha nas suas costas. Você vai encontrar uma multidão de pessoas capazes de até te elogiar. Você vai encontrar uma multidão de pessoas capazes de dizer assim: uau, você é o máximo. Mas você vai encontrar poucas pessoas como Jesus, que te ama ao ponto de lhe corrigir, que te ama ao ponto de confrontar você, que te ama ao ponto de te trazer aqui nesta manhã e falar assim: minha filha, você precisa nessa área disso. Você está entendendo a palavra? É por isso, irmão, que o evangelho, ele é confortável e desconfortável. Como assim, pastor? Ele é confortável porque ele tem alívio, tem bálsamo, tem consolo. No evangelho tem refrigério. Mas o evangelho também, meu irmão, é confronto.
O evangelho, meu irmão, é correção, é exortação. Por quê, pastor? Porque Deus não quer apenas lhe dar uma vida melhor. Deus quer que você seja alguém melhor. Dá um toque para essa pessoa ali e fala assim: o Senhor quer te levar acima de você mesmo, a superação. O Senhor quer levar você a vencer os seus limites. O Senhor quer levar você a voltar melhor para casa. Deus não deseja que o jovem rico saia do mesmo jeito. Não! O jovem rico veio até Jesus. E ele vindo até Jesus, Jesus falou: você não vai sair daqui do mesmo jeito. Ei, você não vai voltar para casa o mesmo jovem rico. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Aí Jesus resolve então tocar na ferida. Jesus vai ao jovem rico e diz a segunda frase que eu amo. Ele diz a segunda frase. E a segunda frase é o seguinte: te falta uma coisa. Meu Deus. Sabe, irmão, a gente tem uma capacidade linda de ver o que falta no outro. Já pensou para pensar nisso? A gente tem uma capacidade tão grande de falar o que falta na igreja. Na igreja falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. A gente tem uma capacidade tão grande de falar o que falta no governo. Olha, no governo, no país, falta isso, falta isso, falta isso. Mas muitas vezes a capacidade que temos de apontar o que falta no outro é escondendo a nossa incapacidade de ver o que falta em nós. Percebe isso? Essa manhã é uma manhã reflexiva de ceia. O que falta em você, irmão? Se você fosse jovem rico e Jesus chegasse hoje aqui e falasse assim: te falta uma coisa. O que falta em você? O que está faltando na sua vida espiritual, na sua vida emocional? O que está faltando? Mas entenda, o que está faltando aqui não é o que está faltando para mim. O que está faltando para mim eu sei. Está faltando dinheiro. Está faltando saúde para o meu pai. O que falta para mim eu sei. Eu sei que você sabe o que falta para você. Não é o que falta para você, é o que falta em você. Você entendeu a diferença? Mas me ajuda a pregar, meu irmão, essa manhã, pelo amor de Deus. Fala para o irmão assim: irmão, tem diferença entre o que falta para você e o que falta em você. Hoje não é o que falta para você. O que falta para você, a gente sabe, falta muita coisa. Mas a questão não é o que falta para você, é o que falta em o que depender de mim. O que Deus quer extrair da minha vida. Qual é a atitude que eu preciso tomar que eu não estou tomando? Qual é o posicionamento que eu preciso ter que eu não estou tendo? Ei, Deus, qual é o sentimento que está aqui que tem que sair? Deus, o que falta em mim ainda para que a minha vida seja plena, para que a minha vida seja abundante, para que a minha vida seja frutificante? Oh Deus, o que está faltando na minha vida? Irmão, quando Paulo vai falar da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: examine-se, pois, o homem. Ixi, dá um toque para o irmão e fala assim: Jesus inventou a autoanálise. Oh, glória! A capacidade de refletir. Ei, irmão, por quê, pastor? Porque a maior queda da sua vida é você cair em si. É você refletir sobre você mesmo. Não é refletir sobre o outro, sobre o terceiro, é refletir sobre você mesmo. Senhor, o que está faltando? É mais oração, é mais jejum, é mais consagração, é mais santidade, é mais dedicação na tua obra. Deus, o que o Senhor está requerendo de mim que eu não estou tendo? E aí o Senhor vem com muita propriedade e fala assim: te falta uma coisa. Eu acho que esse jovem estava muito bem. Por quê, pastor?
Porque o jovem rico faltava quantas coisas? Se Henrique estivesse lá, irmão, era arriscado Jesus olhar e falar assim: te faltam umas 30, filho. Te faltam umas 30. O jovem rico pegou o boi, que só faltava uma. Te falta uma coisa. Sabe quando o salmista, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deixa eu ministrar um negócio de Deus para a sua vida. A grandeza de um homem de Deus é medida pela capacidade que ele tem de olhar para os seus próprios erros. Vou repetir de novo para você entender. A medida e a estatura e a maturidade de um homem e de uma mulher de Deus é medida e aferida pela capacidade que ele tem de parar de olhar para o outro e olhar para ele. Eu estava pregando aqui na quinta-feira falando do apóstolo Paulo. Vou repetir de novo o que eu disse. Vocês lembram do apóstolo Paulo, irmãos? Gente, o apóstolo Paulo era lindo, tremendo e poderoso. O apóstolo Paulo foi arrebatado, foi até o terceiro céu. Chegou no terceiro céu, desceu e falou assim: gente, eu vi coisa lá que não dá nem para descrever para vocês. São coisas indizíveis. Meu Deus do céu, que homem é esse? Ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, 12, 13. Ele escreve aos Romanos, falando sobre os 9 dons espirituais. Paulo fluía nos 9 dons espirituais. Paulo não escreveu nenhuma nem duas, escreveu 13 epístolas. 13 é o maior escritor do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é o maior evangelista das igrejas da Ásia. Paulo, sendo quem era, Paulo abre a boca e fala assim: miserável é o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Outra hora Paulo chega e diz assim: irmãos, cujo pecador, o principal deles... Irmão, se Paulo, que é Paulo, dizia que era o principal dos pecadores, e a gente, irmão, está na onde, pelo amor de Deus? Está dando para entender, lindão? Ou Jesus vai quebrando a gente hoje de manhã, Pai, em nome de Jesus. Mas vai quebrando, Pai. Aleluia. Deixa os seus argumentos caírem por terra, deixa os seus questionamentos caírem por terra, deixa as suas racionalidades cair por terra, deixa as suas axiologias caírem por terra. Irmão, quando o jovem rico ele vai até Jesus, ele vai com uma bolsa de interrogatório. Mestre, é o seguinte, eu quero saber o que eu preciso para ser salvo. Jesus fala assim: você guarda a lei? Ele estava com arsenal de resposta. Eu guardo a lei desde pequenininho, eu amo meu pai, amo minha mãe, eu dou o dízimo na igreja, eu vou fazer isso, eu faço aquilo. Ele estava cheio de argumento, mas quando Jesus aponta para o seu coração e fala assim: falta-te uma coisa, Jesus desmonta as argumentações, dá um toquezinho na pessoa linda e fala assim: Deus te desarma, te desarma. Diante de Deus você perde algum... Deus, eu queria saber por que isso, por que aquilo. E Deus, eu estou achando que é isso. E Deus, você devia aquilo. Mas quando Deus começa a nos levar à reflexão, aleluia, ao oceano da reflexão, quando Deus nos transporta para a estrada da reflexão, a gente começa a tirar os argumentos. A gente começa a ser vencido por Ele. Diga comigo nesta manhã: o segredo é ser vencido por Ele. Oh glória! Diga de novo comigo, irmão: o segredo é ser vencido por Ele. Deixa o olhar penetrante de Jesus sondar o teu coração nesta manhã. Deixa o olhar que lhe desconcerta, o olhar que lhe desorganiza. O que eu acho gostoso no evangelho, irmão, é que o evangelho está na frente do comportamento humano. A psicologia diz que toda vez que há uma mudança para acontecer, há um desconforto, uma desacomodação para depois uma acomodação. Quando você vai para a faculdade, vai para a escola estudar,
vem o conhecimento, a informação. O que a informação faz? O professor de biologia dá uma informação. Quando a informação chega no seu cérebro, ela desorganiza, desacomoda. E aí depois o seu cérebro se reorganiza, reacomoda. Então isso gera conhecimento e aprendizagem, neurociência. O que eu acho interessante no Evangelho é que Jesus não estudou na neurociência nem na psicologia, mas ele era capaz de desacomodar a gente, desorganizar a gente, para que depois ele te levasse para um lugar melhor. Um evangelho que não me desorganiza não é evangelho. Um evangelho que não me desacomoda não é evangelho. O que eu gosto de Jesus é que eu vou para ele e ele faz eu ficar sem argumento, quebrado. Te falta uma? Só com isso era para a gente sair hoje de manhã pensando o dia todo. Mas vamos continuar o texto. E no texto, o texto de Marcos capítulo 10, eu quero dar agora a terceira frase, que é o seguinte: retirou-se triste, verso 22, porque possuía muitas riquezas. Gente, esse é o único texto na Bíblia que eu vejo alguém ficar triste porque era rico. Ele ficou triste porque o pecado não estava na riqueza. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, entenda. Salomão foi o mais rico do seu tempo. Davi tinha riqueza, Abraão tinha riqueza. A Bíblia não faz apologia da pobreza contra a riqueza, não é isso. A gente tem que ter uma maturidade para a gente entender que simplicidade e humildade não é andar com a roupa rasgada. Simplicidade e humildade é a atitude do coração da gente. O problema do jovem rico aqui não era ele ter a riqueza. O problema do jovem rico era uma questão de A questão do jovem rico era ele colocar algo acima de... E aí eu quero contar para vocês o que eu disse para uma jovem ontem, orando para uma menina aqui na igreja. O Espírito Santo me trouxe uma palavra de conhecimento, e eu liberei sobre ela uma palavra de conhecimento, e ela veio às lágrimas, e eu quero novamente ministrar o seu coração, que eu disse para aquela menina ontem: ei filhão, coloca Deus acima de tudo, e o que está embaixo vai ser resolvido. Eu vou dizer de novo, tá bom? Eu vou dizer de novo, ei só, coloca Deus acima de tudo, e o que está embaixo, Deus vai resolver. Você entende isso? Aquele que não coloca Deus acima de pai, de mãe, de irmão, de filho, aquele que não coloca Deus acima de relacionamento, de finança, aquele que não coloca Deus acima de qualquer coisa, não é digno dele. Jesus disse isso. Aquele que não deixa, não é deixar, abandonar, é aquele que não me coloca acima de pai, de irmão, de irmã. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa, filho. A questão não é: Deus, se tu não fizer isso com meu pai, se o Senhor não fizer isso com minha mãe, se o Senhor não fizer isso com meu filho. Não, querido, a conversa não é essa. A conversa é o seguinte: Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Tudo é para o Senhor e pelo Senhor. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Você entende isso, filhão? Sabe o que me faz estar aqui nesta manhã pregando para você com o pai em coma, estado grave? Porque Deus está acima do meu pai. Amo demais o meu pai, mas meu pai me ensinou a colocar Deus acima dele. E quando eu coloco Deus acima do meu pai, Deus está lá visitando aquela UTI. É a mesma coisa na sua vida, meu irmão. É a mesma coisa na sua vida, querido. Coloca Deus acima e Deus vai cuidar do resto. Arai, negai, a sourianda, lai, a soldedai. Aleluia. Glória a Deus. Xanarai queimando orelha, sorrevácia. Nós precisamos, irmãos, estabelecer Deus no trono, mesmo quando a crise bate na vida da gente.
A gente precisa estabelecer Deus no trono, mesmo quando a adversidade bate na gente. Por quê, pastor? Vou te explicar o porquê. Porque quando Deus está sentado no trono, a Bíblia diz que Ele está sentado no trono, e quando Ele senta no trono, Ele não desestabiliza, Ele não titubeia, Ele não balança. O que isso quer dizer, pastor? Que se Deus estiver no trono do teu coração, a luta vem, mas você não vai cair, porque Ele está no trono. Você não vai tropeçar, porque Ele está no trono. A gente começa a tropeçar quando a gente coloca outras coisas diante e na frente de Deus. A gente começa a morrer quando a gente começa a colocar Deus como meio para ter e não como fim de todas as coisas. A gente começa a adoecer quando a gente começa a estabelecer outras coisas como prioridade da nossa vida. Mas quando nós colocamos Deus na loucura, que Deus na loucura, pastor, é acima da nossa própria vida. Ainda que Ele me mate, eu o louvarei. Ainda que Ele tire a minha própria vida, eu o louvarei. Aleluia. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, coloca Deus acima. Coloca Deus acima. Ontem aqui no culto de jovens, os jovens cantaram um hino dizendo assim: te louvarei, não importam assim, oh, adorarei. Quando as coisas estão maravilhosas, abençoadas, tudo no lugar é ótimo. Mas quando o desemprego, quando a finança, quando o casamento está em crise, quando as coisas começam a dar errado, quando a empresa não anda do jeito que a gente queria, quando muitas vezes as estruturas da nossa vida se abalam, e a gente chega na igreja, irmão, e vai arrancar esse glória, e parece que o glória não sai, o glória está entalado. Por que o glória está entalado? Porque a alma da gente está dizendo: não dá glória não, chora. A alma da gente está dizendo assim: não dá glória não, prende esse glória. Mas a consciência da gente está dizendo assim: abre a boca e glorifica, abre a boca e dê glória. Deus continua sendo Deus. É uma guerra entre a sua consciência e as suas emoções. As emoções estão dizendo assim: chuta o pau na barraca, rapaz, abandona tudo. A gente está igual a mulher de Jó. A alma da gente está igual a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a consciência da gente está igual Jó: no eu nasci, no eu vou morrer, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que talvez tenha um grito de glória para sair aí, mas está apertado na garganta. Talvez tenha um grito de aleluia para sair aí, mas está apertado na garganta. Talvez tenha um adorador aí dentro de você, mas está doído. O adorador está doído, está doído, está doído. Ai, meu Deus! Foi em momentos como esse que Davi está doído, apertado, perseguido. A lança de Saul se levantou contra Davi. Saul levantou o exército, está caçando Davi para matar. Por 3 vezes Saul pegou a lança para atirar em Davi. E Davi levanta sua voz e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Mas Davi, ele não falou, ele cantou. É salmos, é cântico. É como se Davi estivesse dizendo: te louvarei. Não importam assim. Meu Deus, somente
isso? Tá difícil, mas pode dar o glória, dá o aleluia, canta, louva, exalta. Deus está contemplando você. Quando você adora, você está dizendo assim: Jesus, eu não sou igual ao jovem rico, eu te coloco acima de todas as coisas. Quando você louva na prova, você está dizendo assim: independente de tudo, eu vou te louvar. Tu és a minha prioridade. Agora vamos fechar o texto. Vamos fechar o texto. Tem um texto aqui, irmão. A última frase, verso 27. Os discípulos ouviram Jesus dizer assim: é difícil entrar um rico no reino dos céus, porque o amor às riquezas, aquele que confia nas riquezas, dificilmente entra no reino dos céus. Aí Jesus diz no versículo 27, porque os discípulos assim: então quem vai poder se salvar? Eles ficam preocupados. Jesus responde assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Repete comigo assim: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas, não é metade das coisas, não é 99,9 das coisas, porque para Deus tudo, tua casa, tua família, tua vida, teu casamento, teus filhos, tua descendência, tua ascendência, tua vida financeira, tua vida espiritual, tua vida emocional, o teu ministério, tudo para Deus é possível. Para Deus é possível. Você entende isso? Ajuda a pregar para a gente, né? Fala para o irmão do seu lado assim: para Deus tudo é possível. Você tem esse Deus aí? É esse Deus que você crê? Glória a Deus. Eu ia ficar a manhã inteira agora pregando só sobre o Deus do impossível. O Deus que vai à rocha Meribá e diz a Moisés: Moisés, fala com a rocha, vai sair água dela agora. Aleluia. O Deus que chega nas águas amargas de mar e diz assim: Moisés, eu vou tornar elas potável. Eu sou Jeová Rafá. Meu Deus. Josué, está vendo Jericó? As muralhas 7 voltas. Eu vou implodir Jericó. Moisés, anda, eu vou abrir o mar vermelho. E no Novo Testamento ele não abre o mar, ele diz: Pedro, caminha sobre as águas, vem comigo. Você tem esse Deus do impossível? Jesus, se meu irmão tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse assim: se creres, verás a glória. Lázaro, 4 dias. 4 dias, é impossível 4 dias. O judeu acreditava que quando a pessoa morria, ficava 3 dias o espírito virando sobre ela. Jesus permite chegar no 4º dia. Por que, pastor, no 4º dia? Porque no 4º dia para o judeu era impossível um morto ressuscitar. Mas aí Jesus, no 4º dia, no dia do impossível, diga comigo assim: no dia do impossível. Diga comigo assim: no dia do impossível, no 4º dia, o possível se fez. Aleluia, Deus. Você está entendendo a palavra dessa manhã? O Deus do impossível, o Deus do impossível, Ele está aqui. Coloque Ele acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É a palavra desta manhã. Coloca Deus acima de tudo. E o Deus do impossível vai visitar você hoje, em nome de Jesus.